Fala galera, uma boa tarde para você. Está começando o Ao Vivaço, o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta segunda-feira ao Vivaço, até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o gente boa da TV Câmara, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte, começando mais uma semana neste mês de maio que está se acabando. Sempre alegre e feliz. E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, papai do Lorenzo. Lorenzo, que é o mascotinho do Hora do Esporte. Luizão, nosso soquinho maroto. Aê, Luizão, sempre bem-vindo e sempre levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora, tá certo? E a gente começa falando, claro, da nossa Águia do Vale. São José recebeu a líder Inter no estádio Martins Pereira e em um jogo bastante movimentado, o time de Limeira continua sem sofrer gols na competição e o São José sem marcar um golzinho nesta Série D. Quem vai contar tudo isso para você é o nosso repórter Paulo Ricardo, com imagens de William Almeida. Solta, Matheus! Atrás da primeira vitória no Brasileiro, o São José tinha pela frente o líder do Grupo A7, a Inter. O encontro entre o Leão de Limeira, com 100% de aproveitamento e sem nenhum gol sofrido, contra a Águia do Vale, que não balançou as redes na competição. Com uma semana livre para treinos, Sérgio Guedes promoveu mudanças no time, com o volante Jefferson e o meia João Gabriel, além de Heitor Roca pela lateral esquerda. As alterações deram certo e com menos de um minuto de jogo, o São José chegou com perigo. Nicolas quase abriu o placar. A Inter logo respondeu pelo alto. Na cobrança de escanteio, o Ariel saiu mal e quase Jussane aproveitou. O São José deu o troco também na bola parada. João Gabriel cobrou falta rasteira e após confusão dentro da área, Zé Leandro ajeitou para Franco, que perdeu grande oportunidade. No lance, o São José ainda reclamou de pênalti em cima do zagueiro, mas Eduardo Tomás mandou seguir. As melhores chances do Leão da Paulista eram pelo corredor esquerdo. Em jogada individual, Lucas Café soltou uma bomba e obrigou Ariel a se esticar todo, mandando para escanteio. Na cobrança, Cezinha desviou e Cauê, livre, cabeceou a queima-roupa. E Ariel operou um verdadeiro milagre. Milagre lá, milagre aqui. Heitor Roca avançou, foi até o fundo e encontrou Franco no meio da área, que bateu no cantinho, mas André Luiz voou para fazer uma defesaça. O jogo era bom e o São José pressionava a saída de bola. Neste lance, André Luiz entregou de graça nos pés de Franco, que se enrolou todo com a bola. E no último lance do primeiro tempo, Luiz Thiago cabeceou firme e André Luiz se redimiu do lance anterior. E o primeiro tempo, apesar de movimentado, continuava no 0-0. Os times voltaram dos vestiários sem alterações. E assim como terminou a primeira etapa, o segundo tempo começou com a Águia pressionando. Nicolas tabelou com João Gabriel, que bateu cruzado. André Luiz espalmou e o próprio João Gabriel, com displicência, mandou para longe. A defesa da Inter estava acuada. Luiz Thiago aproveitou a falha de marcação e quase marcou um golaço. Cansados, os times passaram a errar passes. E o jogo ficou mais faltoso no meio-campo. A Águia ainda tentava criar pelos lados. E foi novamente com a dupla Heitor Roca e Franco que quase saiu o gol. Mas o goleiro André Luiz, em 2 tempos, estava lá para salvar o Leão. Sem criatividade, restava para a Águia os chutes de fora da área. Mas no apito final, mais um 0-0, o terceiro dentro do Martins Pereira. O São José segue sem ganhar dentro do Brasileirão da Série D. Mas hoje, o time apresentou um desempenho melhor e trouxe um pouco de esperança para o torcedor joseense. O que falta? A efetividade e a contundência. Mas o controle do jogo foi melhor. Eu achei que a equipe teve o controle da situação contra um bom adversário. Então, isso é um prenúncio de melhora. Agora, o São José precisa buscar a vitória fora de casa contra o Água Santa. E para isso acontecer, Sérgio Guedes promete manter o estilo de jogo ofensivo. Agora a gente vai visita.
o adversário vai ser mais arrojado com a gente. E nós não vamos ser covardes, eu não tenho isso como linha de conduta. A gente vai enfrentar o próximo adversário, Água Santa, no Canindé, se não me engano, e a gente vai enfrentar o jogo como se estivéssemos jogando aqui em casa. Porque o momento diz que tenha que ser assim. Pois é, Brunão, você viu aí pelas chances criadas, se o jogo fosse 2-2, 3-2 para o São José, não seria nenhum absurdo, mas o sapo tá amarrado ali no gol do São José, que a bola não entra, 4 jogos e 4 jogos sem balançar as redes. Se a gente for contar desde o Paulista, a Uruca é maior, mas a gente teve claramente a gente vê uma melhora, né? A gente até conversava durante a semana que o primeiro jogo não era para ter como, por torcedor do São José, ter como base do que poderia ser esse time do Sérgio Guedes com 2, 3 dias de treinamento só, 2 dias e meio. Agora com o Sérgio Guedes tendo a semana inteira, como teve semana passada para trabalhar, a gente vê uma melhora do time do São José que propôs o jogo, atacou muito mais, só que do outro lado tinha o goleiro inspirado da Inter de Limeira, que fez pelo menos 3 defesas aí que salvaram o time de Limeira. O Ariel também fez 2 grandes defesas que salvaram o time do São José. Então foi a noite dos goleiros no Martins Pereira no sábado, mas de saldo positivo para o São José, a gente vê essa melhora no time com o Sérgio Guedes aí dando a cara dele para esse time. E aquilo que você previa e, na verdade, informava na sexta-feira, né, as mudanças na equipe do São José realmente aconteceram. Heitor Roca começou pela lateral esquerda, o Jefferson, o volante, também começou jogando, João Gabriel jogando ali no meio junto com o Franco e o Nicolas jogando mais espetado ali na ponta, como se fosse um ponta esquerda, que eu acho que é onde ele rende mais e não atrás, um pouco mais recuado, tentando armar a equipe, buscando o jogo. Eu acho que ele rende mais ali jogando pelas pontas, mais ou menos como jogava o Serafim. Aliás, o Serafim marcou gol neste último final de semana no confronto contra o Paysandu, Amazonas e Paysandu, ele que fez o gol da equipe do Amazonas, né? Valorizando o jogador que é do São José. Mas voltando aqui ao jogo, o São José veio modificado, mostrou melhor volume de jogo e com 2 meias, o Franco e o João Gabriel, parece que produziram melhor, produziram mais chances para até sair com a vitória, mas infelizmente a bola não entrou. Isso que você falou do Nicolas, o Nicolas tem habilidade, é rápido, então assim, era mais questão de posicionamento mesmo. Agora acho que encontrou, né, jogando como ponta de lança mesmo, é importante que o Nicolas reencontre o futebol dele, né, um futebol que todo mundo sabe que ele já apresentou no Campeonato Paulista do ano passado, apresentou em partes do Campeonato Paulista desse ano, está sendo muito criticado ainda pela torcida, mas quem acompanhou o São José mesmo nesses últimos 2 anos sabe que o Nicolas é bom de bola, sabe que ele pode render muito mais do que ele rendeu do meio do Campeonato Paulista para cá. E o time do São José, mesmo com empate, mesmo aí na situação, entre aspas, ruim na competição, né, em termos de classificação, a torcida aplaudiu aí o São José ao final do jogo, que é muito positivo, né? A torcida viu essa melhora, que ela realmente aconteceu, viu que o time lutou e por uma força da natureza acabou não... pelo goleiro mesmo, né? O goleiro teve uma atuação de gala e acabou segurando esse empate. Pois é, mas é legal da torcida ter apoiado, pouco mais de 1.600 torcedores foram ao estádio Martins Pereira e apoiaram a equipe do São José e aplaudiram mesmo com o empate, que tecnicamente, em termos de classificação, neste momento, não é das melhores. Por falar em classificação, antes da classificação, vamos dar uma olhadinha nos jogos desse final de semana. Grupo 7A é o grupo aí do São José. No sábado, 3 jogos, Santo André ficou no empate com o Água Santa. O Água Santa é o próximo adversário do São José, sábado que vem, lá no estádio do Canindé. Patrocinense saiu ganhando do Maringá e aí acabou tomando a virada do time paranaense, 2-1 para o Maringá. São José 0, Inter de Limeira 0, e o Costa Rica venceu o Pouso Alegre, resultado aparentemente surpreendente, resultado até que foi bom para o São José, o Costa Rica vencendo o Pouso Alegre, o time mineiro. A classificação ficou da seguinte forma: para o São José foi até bom que diminuiu a diferença ali entre o 4º colocado. Inter de Limeira segue líder, 10 pontos, em segundo o Maringá, terceiro Água Santa, repito, próximo adversário do São José. Pouso Alegre caiu para a 4ª posição com 6. Costa Rica deu um salto, saiu da lanterna para a 5ª posição, em sexto o Santo André e em sétimo o São José, na vice-lanterna do grupo. Mas se o São José vencer, dependendo das combinações de resultados, pode até, e dependendo do placar do jogo contra o Água Santa, pode até entrar no G4. É mais
difícil por conta de saldo de gols, essas coisas, mas isso pode acontecer matematicamente falando. Uma vitória coloca o São José ali próximo do G4, Brunão. A vitória do Costa Rica pro São José foi ruim, mas foi bom. Foi ruim porque o São José acabou perdendo uma posição ali, 1, 2 posições, enfim, foi ultrapassado pelo Costa Rica, mas foi bom porque o Pouso Alegre, que está em quarto, não disparou, não abriu esse gap, nessa distância da zona do Z4, aliás, do G4 ali do grupo para o resto, né, para os outros 4 do grupo. Então foi importante para o São José, apesar de ter sido ultrapassado pelo Costa Rica, foi ruim, mas acabou sendo bom, porque o São José não tem essa distância, né, para recuperar com o Pouso Alegre, como você bem falou, dependendo das circunstâncias de combinação de resultado. Na semana que vem, caso vença o Água Santa, pode entrar no G4. É um pouco difícil, mas caso vença, dá um alívio ali, dá um respiro a mais e já começa a ver uma luz no fim do túnel para o grupo. Que seja assim, e claro, durante essa semana a gente vai acompanhar a preparação do São José para enfrentar o Água Santa, outra equipe forte deste grupo A7, e a gente vai trazer mais informações para você aqui no Hora do Esporte, tá certo? Que faz o primeiro intervalo do dia. 1 minutinho e meio, a gente está de volta. Não sai daí, rapidinho, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte para falar de futsal. O São José tem mais um jogo complicado hoje à noite pela 8ª rodada da Liga Nacional. São José recebe o Praia Clube de Minas Gerais, atual 4º colocado na competição. E o nosso repórter João Delfino foi ao treino do time e conta para você como está a preparação do elenco joseense. As imagens são de Renan Rosa, o nosso sabiazinho. Solta, Matheus! Fala pessoal do Hora do Esporte, hoje nós viemos aqui acompanhar a preparação do São José Futsal. O time enfrenta o Praia na noite desta segunda-feira e... Ô Renan, pera aí rapidinho que tem alguém me ligando. Fala Vieira. Sim, nós já estamos aqui no tênis clube. O que, o treino não é aqui hoje? Ah, beleza. Ô Renan, corta aí que hoje o treino não é aqui não. Agora sim, Vieira, hoje o treino do São José Futsal é aqui na Farmaconde Arena. Isso porque o ginásio recebe o time joseense pela primeira vez nesta Liga Nacional. Então, bora acompanhar como está a preparação. O São José voltou à Farmaconde Arena visando o confronto contra o Praia Clube, válido pela 8ª rodada da Liga Nacional, hoje à noite. Esse será o segundo jogo consecutivo contra uma equipe que briga na parte de cima da tabela. Jogando fora de casa contra o Jaraguá na última rodada, a vitória não veio. Para o técnico Gabriel Oliveira, na liga não existe jogo fácil, mas é claro que enfrentar esses times com investimentos maiores em casa é sempre melhor. Independente do posicionamento, a gente sabe que todos os jogos vão ser muito difíceis. E enfrentar a equipe assim, a gente sabe que se a gente ganha, vão olhar com outros olhos pra gente. Então, na verdade, a preparação basicamente é a mesma, mas o detalhe vai fazer muito mais diferença. Com uma sequência que oscila entre altos e baixos em termos de resultados, o professor acredita que são nesses jogos considerados mais difíceis que a vitória pode trazer uma confiança maior ao time. Ganhar de um time que está invicto, é um time que com investimento alto, que está em cima da tabela, traz mais confiança ainda. A gente vem fazendo bons jogos, mas a gente precisa ganhar um jogo desse. O fixo Wesley é artilheiro da equipe na competição com 4 gols. O segundo melhor é o Gabriel, pivô que já foi para a rede 3 vezes. Para o jogo contra o Praia, ambos querem aumentar essa marca. Porém, mais importante do que isso é voltar a vencer. A gente sabe que vai ser um jogo muito complicado, muito acirrado, disputado, então vim concentrado para o jogo para a gente poder sair vitorioso. Estou feliz com os 3 gols e espero ajudar a minha equipe de alguma forma. Se for fazendo um gol, melhor ainda. E para jogar aqui na arena, o São José vai precisar se adaptar a algumas características, como por exemplo o piso da quadra. No tênis clube ele é emborrachado, aqui é de madeira. Outro ponto é também o tamanho da quadra. Em comparação também ao tênis clube ou às demais quadras da Liga Nacional, essa daqui é ligeiramente maior. Muda um pouco a questão da dimensão da quadra, ela é maior. Lá no tênis clube e nas outras quadras que a gente está acostumado a jogar 40x20, aqui é 42x21. Então tem mais espaço, então a gente tem que se adaptar a isso. E o piso, aqui a bola corre mais, no tênis clube segura mais. São pontos que interferem sim na partida. Por isso o time veio para a arena fazer o reconhecimento de quadra. É um ambiente muito diferente do que a gente vem acostumado a ter no tênis.
questão de estrutura, a gente sabe que essa arena aqui é uma das melhores do Brasil, então só temos ponto positivo, né? É uma quadra muito boa, grande, então acredito que vai ajudar bastante no nosso jogo. O piso é um pouco diferente, então, mas isso aí não serve de desculpa, né? Então vamos ter que jogar e dar o nosso melhor. Para se ambientar melhor, o time passou o final de semana treinando no palco do jogo. Momento do treinador fazer os últimos ajustes. Estou ajustando alguns detalhes de defesa, que a gente vem tomando alguns gols que vem se repetindo. Finalização, a gente cria muito, mas peca lá no ataque. E aí a partir de domingo que a gente vai treinar aqui, a gente começa a pensar nas características do Praia, que é um jogo diferente, é um time que está invicto e a gente sabe que é um jogo difícil. Parabéns ao nosso repórter João Delfino, né? Eu tive que ligar para ele, vai no lugar errado fazer a matéria, pô. Brincadeira. Joãozinho mandou bem na matéria. Mas é o produtor também, né? O que é o produtor que manda o cara no lugar errado? Beleza. O nosso querido Paulo Ricardo. Paulo Ricardo mandou ele no lugar certo. Só para fazer essa brincadeira, porque o torcedor que acompanha o futsal está acostumado a ver o jogo lá no ginásio Lineu de Moura. Então, para enfatizar essa mudança aí para a Arena Farmaconde, a gente fez essa brincadeira aí com o João. O João topou e ficou legal. Abraço para a nossa Beth McDonald, editou a matéria perfeitamente. O nosso Renan Rosa, o nosso Sabiazinho, mandou bem nas imagens também, enaltecendo aí a matéria. Mas engrandecendo a matéria, melhor dizendo. Brunão, jogo difícil para o São José contra o Praia, mais um time que está lá em cima, mais um time complicado para o São José hoje à noite. Mas é um jogo em casa, né? O São José tem ido bem fora de casa, falta conseguir o resultado, talvez, aí é com o Pichu, né? Talvez fechar um pouquinho mais a casinha, melhorar a parte defensiva, mas o São José tem buscado os resultados fora de casa, não tem conseguido, mas tem jogado bem. E em casa tem conseguido os resultados, então por ser em casa eu acredito que o São José vá fazer mais uma boa partida e tem tudo para sair com a vitória. Apesar de ser um jogo em casa, de ser na arena, o time já jogou lá, mas habitualmente joga no tênis clube. Você acha que isso aí pode ser um fator que dificulta um pouco para o São José pelo fato de estar acostumado a jogar numa quadra menor, em que pese lá ser a medida oficial 40/20, lá na Farmaconde, como o João trouxe essa informação, 42/20, esses 2 metros a mais aí, dá uma diferença grande em termos de marcação e até mesmo de ataque. Você acha que isso pode atrapalhar o São José mesmo jogando em casa? Eu acho que é mais a questão do reconhecimento do tipo de piso, né? Apesar de... Também tem esse grande detalhe. Apesar de... diferente do futebol, né? Que a grama... os campos têm gramas diferentes, né? Tem campo que tem estádio que tem grama pior, tem estádio que tem grama melhor, enfim. Mas os tipos de piso são bem diferentes do tênis clube para a Farmaconde Arena. Acho que esse tipo de piso pode causar um pequeno problema para o São José, mas o São José fez treino lá, reconheceu um pouco mais do piso, enfim, está tentando se aclimatar ao local, então tem tudo para dar certo aí e também não pode servir de desculpa caso não consiga vencer. Muito bem, então hoje à noite, 7h30 da noite, na Arena Farmaconde, tem São José e Praia Clube. O nosso João Delfino estará lá, vai trazer todas as informações para você no nosso programa de quarta-feira, junto com o Ralf Siqueira, nosso cinegrafista, gente da melhor qualidade também. Antes da gente passar para o próximo bloco, deixa eu dar uma olhadinha na classificação da Liga Nacional, que a gente olha lá, o Praia Clube, 4º colocado, Sorocaba líder, Pato Futsal em 2º, Jaraguá 3º colocado, e o Praia Clube tem 15 pontos, tem um jogo a menos em relação ao Sorocaba. Se vencer, já encosta ali com o Sorocaba na liderança. Aí seguem os clubes, até lá embaixo, 12º o São Lourenço de Santa Catarina, virando a tabela já aparece o São José em primeirão lá, 13º colocado com 10 pontos, se o São José vencer vai a 13 e dá uma subida considerável na tabela de classificação. É isso que a gente espera do São José Futsal, fazendo uma boa apresentação logo mais. Repito, quarta-feira a gente traz todos os detalhes para você aqui dentro do Hora do Esporte, tá certo? Bruna, olha só, ainda no assunto futsal, o São José Futsal feminino entra em quadra hoje à noite pela 3ª rodada do Campeonato Paulista. O time vai até... desculpa, não é o futsal feminino, é o futebol.
As imagens estão erradas ali, ó. Você está certo, as imagens estão erradas. As imagens ali, a imagem ali é do futebol feminino. O São José Futsal Feminino vai até o ginásio Zé do Feijão, em Taboão da Serra, para enfrentar o time do Clube Atlético Taboão pela 3ª rodada do Campeonato Paulista. Lembrando que esse Taboão, lá em Taboão, tem 2 equipes. Tem o Taboão Magnus, né, que é o time que disputa a liga, o time forte, e tem esse Clube Atlético Taboão, é o segundo time da competição. Esse está na lanterna do grupo, Brunão. Mas não pode ir com um salto alto, vamos vencer, né? Tem que ir com responsabilidade, respeito ao adversário, mas o São José é favorito pro time, pro jogo. Pois é, vamos acompanhar aí o São José, precisa entrar bem em quadra, precisa fazer um bom jogo e possivelmente trazer a vitória, até porque, como eu disse, é a segunda equipe lá de Taboão da Serra, é a atual lanterna. O São José divide a liderança com a outra equipe de Taboão, com 6 pontos, 2 vitórias para as 2 equipes nos 2 jogos que fizeram. O que difere é justamente o saldo de gols. A equipe do Magnus Taboão está na liderança por conta do saldo, e essa equipe do Clube Atlético Taboão está lá embaixo também, 2 jogos, 2 derrotas. Vamos torcer para que o São José traga mais uma vitória lá de Taboão da Serra, e claro, na quarta-feira a gente traz todos os detalhes para você aqui no Hora, que faz o último intervalo do dia. 1 minutinho e meio, a gente está de volta, não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o Hora do Esporte. Olha só, no último sábado, São José Futebol Feminino, agora sim, encarou o Atlético Paranaense pela penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Brasileiro da Série A2. São José precisava da vitória para tentar se afastar aí da zona de rebaixamento da competição. E o time estava até conseguindo isso. São José abriu o placar da partida aos 30 minutos do segundo tempo com a Érica. Só que aos 42, a Thalita empatou para as paranaenses e decretou números finais no campo do João do Pulo, aqui em São José dos Campos. Com o resultado, o time do técnico Adilson Galdino dos Santos segue na vice-lanterna do Grupo A com apenas 5 pontos e na classificação geral segue na zona de rebaixamento na 14ª posição. Agora ficou bem difícil para o São José, hein, Brunão? Complicado para o São José. Se tinha uma remota chance de classificação, já não tem mais. Então agora ir para a última rodada contra o Bahia, que é o líder do grupo, muito difícil. O Bahia está querendo confirmar a classificação, está praticamente classificado, mas quer confirmar a classificação. Então vai ser um páreo duro para o São José aí. São José, enfim, tem que treinar bastante para tentar se livrar desse rebaixamento aí para a 3ª divisão. E a gente não sabe como é que vai ficar a última rodada, porque a gente está caminhando para a última rodada, mas tem o Juventude que tem menos 3 rodadas, enfim, tem jogos a menos. Talvez o campeonato pare para o Juventude tentar correr atrás do tempo e fazer esses 3 jogos para ficar todo mundo igual, para ir para a última rodada todos com jogos iguais. A gente não sabe o que vai acontecer, mas se acontecer isso, é até melhor para o São José, que dá um tempo melhor para treinar. Pois é, realmente a situação muito complicada. O Bahia já está classificado, né? Ele está brigando inclusive para ser o líder, né, geral da competição, que ele está em segundo na classificação geral. Vamos dar uma olhadinha aqui na classificação do grupo. No grupo, que é o grupo A, o grupo do São José, olha só, Bahia 13 pontos, está classificado, Taubaté também praticamente classificado, só uma catástrofe tira o Taubaté da classificação, assim como o Atlético Paranaense, misto ali, Minas Brasília acabam brigando, né? O misto na 4ª posição hoje, o Minas Brasília na 5ª, e o Juventude, como o Brunão falou, tem 3 jogos a menos em relação à maioria dos clubes aí. O São José lá na 7ª posição com 5, e o Doce Mel já caiu, já foi embora, já foi para a Série A3. Aí, ó, tem a classificação geral, juntando os 2 grupos. Eu peguei a parte de baixo da tabela para ilustrar para você, ó. Vermelhinho, obviamente, são as equipes que estariam rebaixadas hoje. O FV4 da Paraíba, o São José, o Doce Mel e o Recanto Crianças do Amazonas. Aí tem o Juventude que está ali, um posicionamento irreal, porque ele tem 3 jogos a menos em relação à maioria dos clubes, né? Com certeza fazendo o jogo. Ele não vai perder 3 jogos seguidos, o Juventude, por aquilo que mostrou até aqui. Aí tem esse UDA do Alagoas, o Remo também está brigando, e o próprio Minas Brasília está brigando ali pela zona de classificação e também pela zona de rebaixamento. Situação do São José é complicada, como o Brunão já falou, porque o São José na última rodada enfrenta justamente o Bahia fora de casa, ou seja, é uma pedreira para o São José. Tem que ganhar o jogo do Bahia e torcer por alguns dos clubes que estão acima dele perder para ele pular da zona vermelha para a zona verde ali em cima. Realmente a situação está muito complicada para o São José, Brunão. Talvez torcer contra o misto, enfim,
ter algum... Se depender de resultado é bem complicado também. É o que o São José precisa, não depende mais das próprias pernas para se manter na Série A2. Pois é, uma pena, mas é a realidade hoje do futebol feminino. E amanhã o São José estreia no Campeonato Paulista. Amanhã o São José encara o Red Bull Bragantino no estádio Martins Pereira, 15 horas, é a estreia no Campeonato Paulista. Brunão estará lá e, claro, vai trazer todos os detalhes para você na quarta-feira. Estreia do São José no Campeonato Paulista. Também já pega uma pedreira. Essa equipe do Red Bull Bragantino sempre complica, sempre montando boas equipes nos últimos tempos, tá certo? Brunão, pra gente fechar o Hora de hoje, São José Basquetebol Feminino entra em quadra amanhã, às 7 da noite, no Teatrão, pela 18ª rodada da LBF, recebendo o Corinthians, né, o retorno da competição. O time do técnico Leandro Leal precisa da vitória para ainda sonhar com a fase de playoffs da competição. O problema é que o time ainda não venceu nesse segundo turno da Liga. O time vem de 9 derrotas consecutivas. O São José se mantém na 9ª colocação com 23,5% de aproveitamento, sendo 4 vitórias e 13 derrotas em 17 partidas até aqui. O Corinthians, time que o São José venceu no primeiro turno, é o 7º colocado com 43,8% de aproveitamento. As corintianas somam 7 vitórias e 9 derrotas em 16 partidas disputadas até aqui. É um jogo que dá para vencer, mas o retrospecto do São José não ajuda, né, Brunão? Os jogos que o São José poderia e que dava para vencer, não venceu nesse retorno, né? Então, mas teve esse retrospecto aí contra o Corinthians bom na primeira rodada, lá no começo do campeonato, venceu. Vamos ver se agora em casa o São José consegue tirar, né, essa má sorte e voltar a vencer na competição. Choruca para o São José, que até vem fazendo bons jogos, né, com os times que são nivelados, como por exemplo o Corinthians, mas realmente não vem dando sorte e acaba perdendo aí no final. Vamos torcer para que as meninas jogando em casa consigam um bom resultado contra o Corinthians, assim como foi no primeiro turno, tá certo? E repito, quarta-feira todos os detalhes para você aqui no Hora. Brunão, grande abraço para você, sempre um prazer dividir o programa contigo. Até quarta-feira. Foi um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte. Até quarta-feira que vem às 3h30 da tarde. 3h30 não, às 2h30 da tarde. Opa, tchau. Que susto. Meu relógio tá errado, tá adiantado. Nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Luizão, sempre Opa, quase que eu dei um croque nele. Luizão, um grande abraço para você, obrigado pela sua presença. O Luizão sempre levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora. Eu, Brunão, Luizão e grande equipe, a gente volta na próxima quarta-feira. Fique agora com a programação da TV Câmara. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.